O Baryonyx é mais um assustador e gigantesco dinossauro carnívoro do Cretáceo. Conhecido por suas garras compridas e poderosas, e por sua cabeça crocodiliana repleta de dentes afiados. O Baryonyx, cuja tradução significa garrada, é um grande dinossauro carnívoro. Descoberto em poços de argila ao sul de Dorking, na Inglaterra. O Baryonyx viveu entre 98 e 144 milhões de anos atrás. Os cientistas acreditam que esse dinossauro era carnívoro. Ele se alimentava principalmente de peixes e outros animais aquáticos. Não era um dinossauro terrestre. O Baryonyx, por outro lado, crescia até cerca de 7,6 metros de altura e pesava cerca de 1,5 tonelada. Sua cabeça era semelhante à do crocodilo moderno e, assim como o crocodilo, seus dentes eram muito afiados e curvados. O Baryonyx tinha cerca de 100 dentes. Se você já viu uma faca com lâmina serrilhada, como uma faca de carne, é assim que seus dentes se parecem. Baryonyx, um famoso gênero de Spinosauridae do que é agora a Inglaterra. Até hoje, desde sua descoberta inicial em 1986, ele continua sendo um dos dinossauros mais icônicos e conhecidos das Ilhas Britânicas. Mas seu passado tem sido envolto em mistério e controvérsia, com muito ainda para nos ensinar. Sem mais delongas, vamos mergulhar no mundo do Baryonyx há 130 milhões de anos atrás. No que hoje é conhecido como sul da Inglaterra. Aryonyx walkeri, a única espécie reconhecida deste dinossauro, era um dinossauro terópode espinosaurídeo que viveu de cerca de 130 milhões de anos atrás até cerca de 125 milhões de anos atrás. Estudos sobre os espécimes de Baryonyx, conhecidos pela ciência, colocaram este dinossauro com um comprimento de algum lugar entre 7,5 a mais de 10 metros do nariz à cauda. Tinha pouco menos de 3 metros de altura no quadril, e acredita-se que pesava entre 1 e 2 toneladas como adulto. Semelhante em peso a um rinoceronte branco, um dos animais terrestres mais volumosos vivos hoje. Então o Baryonyx, como muitos outros espinossauros, era um animal muito grande, mas pode ter sido ainda maior. Foi considerado que a espécie miolótipo de Baryonyx poderia vencer a um indivíduo jovem e que, na realidade, um animal totalmente crescido poderia ter sido maior e mais pesado. Os cientistas acreditam que o Baryonyx tinha mais dentes do que o T-Rex. Os cientistas também acreditam que esse dinossauro andava ereto sobre 2 patas, mas às vezes se movia sobre as 4 patas. Seu primeiro dedo era uma grande garra em forma de gancho. Ele provavelmente usava a garra para agarrar comida. É possível que também a tenha usado para se defender de outros predadores. A garra é o que deu nome ao Baryonyx. Baryonyx significa garra pesada. Como os cientistas sabem sobre esse dinossauro? Em 1983, encontraram os restos mortais de um. Entre os restos mortais, havia ossos de peixe. É assim que os cientistas sabem o que o Baryonyx comia no café da manhã, almoço, jantar e lanches. Como muitos carnívoros, provavelmente também era um caçador necrófago. Quando os cientistas encontraram seus restos fósseis, havia ossos de outro dinossauro e ossos de peixe. O Baryonyx não era uma criatura aquática, mas alguns cientistas acreditam que provavelmente era um bom nadador. Passava a maior parte do tempo em margens rasas procurando peixes. Aqui está um fato interessante sobre os Baryonyx. Os cientistas sabem pouco sobre eles, mas eles aparecem em vários filmes, vídeos e jogos. Pesado. Embora o esqueleto de Baryonyx seja incompletamente conhecido pela ciência, foi descoberto o suficiente para permitir que os paleontólogos inferissem que este era de fato um espinossauro. Grande parte do crânio foi revelada para ter a familiar forma de crocodilo de seu primo africano, como os Suchomimus e Spinosaurus. O crânio do holótipo sozinho tem quase 1 metro de comprimento, com um focinho longo e fino que termina em uma ponta arredondada e romba.
No final do focinho, havia uma estrutura bobosa, muitas vezes comparada a uma roseta que é vista em algumas espécies de crocodilos modernos. O dinossauro possuía fileiras consideráveis de dentes longos, curvados afiados em sua boca para capturar sua presa de peixe, auxiliado por uma leve curva em S na mandíbula superior, resultando em uma característica semelhante a um gancho no final. Isso permitiu que o Baryonyx obtivesse grande vantagem após capturar um peixe. O gancho, combinado com os dentes, significava que havia pouca chance de vazamento. O Baryonyx se destaca da multidão de espinossauros pelo fato de seus ossos nasais serem fundidos e uma crista óssea, conhecida como crista sagital, pode ser vista acima de onde os olhos ficariam no crânio. Ao contrário de outros dinossauros e espinossauros, essas cristas eram pontiagudas e triangulares e ficavam ao lado de um possível núcleo de chifre na frente do olho. Os dentes dentro das mandíbulas longas e bizarras deste dinossauro eram achatados nas laterais, mas todos eles se curvavam para trás exatamente da mesma maneira para ajudar a montar uma armadilha letal para a presa. Pequenas serrilhas podem ser vistas nos dentes caninos que teriam ajudado a dar a mordida fatal inicial quando um animal era capturado. Além disso, acreditava-se que o número de dentes encontrados no Baryonyx era maior do que a maioria dos terópodes. Entre os dentes conhecidos desse dinossauro, estão 7 do pré-maxilar ou ponta da mandíbula superior, e 32 do dentário, ou mandíbula inferior. O corpo do Baryonyx seguiria o típico plano corporal do Esterópodes, uma postura bípede com 2 braços pronados projetando-se da frente do tronco e uma longa cauda afilada seguindo atrás do corpo. Esse dinossauro era bem diferente de tudo que havia sido descoberto pelos paleontólogos até este ponto, e por isso inicialmente se supôs que ele merecia seu próprio reconhecimento, distinto de outros terópodes para representá-lo. Eles até consideraram que o Baryonyx talvez nem fosse um dinossauro, mas um tecodonte, um grupo de arcossáurios que viviam vidas semelhantes aos crocodilos modernos. Depois de estudar o crânio, no entanto, eles chegaram à conclusão de que isso era de traje um dinossauro, e era notavelmente semelhante a fragmentos de crânio, que haviam sido atribuídos à família Spinosauridae em 1984. Logo após o Baryonyx ser descoberto. Outros paleontólogos comparam o dinossauro ao Spinosaurus, o gigante Spinosauridae do norte da África, que pode ter sido o maior carnívoro terrestre ou semiaquático de todos os tempos. As famílias foram fundidas e Baryonychidae agora é obsoleto dentro de Spinosauridae. A principal família usada para abrigar esses dinossauros. 2 subfamílias distintas, Baryonychidae e Spinosauridae. Baryonyx representa um segmento incrível e icônico da história natural das Ilhas Britânicas, e com o passar dos anos parece que continuamos aprendendo cada vez mais sobre esse dinossauro que antes era misterioso. Costumamos pensar em dinossauros terópodes como sendo grandes predadores de topo ou predadores rápidos de dinossauros menores. Mas o Baryonyx não se encaixa em nenhum desses grupos. Este dinossauro é um ótimo exemplo da diversificação dos terópodes ao longo do Cretáceo e prova de que há muito que temos que aprender sobre até mesmo os mais familiares desses incríveis répteis extintos. Muitas vezes é surpreendente exatamente o quanto de diversificação ocorreu entre os terópodes ao longo do Mesozoico. E os pinassaurídeos altamente adaptados foram apenas um ramo da árvore genealógica. A diferença sozinha entre Baryonyx e Tyrannosaurus é enorme. Mas quanto mais você explora, mais diferenças podem ser vistas. Muitas vezes é fácil esquecer que os terópodes mais extremos, desde os minúsculos compiatídeos, até os herbívoros e longas garras tericiansaurídeos, até os gigantescos